Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Recebam um abraço meu, da família Caminho de Damasco, nossa instituição, aqui em Votuporanga. Em particular, um abraço a todos os amigos, a todos os irmãos da casa Irmão Tomás, aí de Guapimirim. Eu só espero que depois que a gente passar essa Covid, esse isolamento social, eu tenha a felicidade de estar com vocês pessoalmente, viu? Será um prazer conhecer a casa pessoalmente e estar com vocês. É uma honra estarmos aqui para realizarmos essa palestra. Eu costumo dizer que é sempre motivo de alegria falarmos em nome de Jesus, falarmos em nome do Espiritismo, e quando nós estamos falando para pessoas amigas, é muito mais importante para a gente fica muito mais feliz. Então, desde já, obrigado pelo convite aos irmãos, fico muito feliz e que a gente possa continuar neste intercâmbio. Para mim, repito, um motivo de grande alegria. Bom, nós vamos falar hoje sobre projeção astral, o trabalho fora do corpo. E eu acho um tema importantíssimo, principalmente neste momento em que as atividades das instituições, das casas espíritas, dos terreiros de Umbanda, dos grupos de apometria, foram suspensos. É bem verdade que, depois de quase 2 anos de isolamento social, muitas instituições estão voltando às suas atividades, né? Embora nós aqui no Caminho de Damasco, com todo o cuidado, seguindo os protocolos, nós tomamos uma outra direção. Nós praticamente não paramos as atividades. Nós continuamos com as atividades, inclusive com as sessões mediúnicas. Fizemos de um modelo diferente para não colocar em risco os trabalhadores, os médiuns, mas nós continuamos trabalhando todo esse período de isolamento da Covid, a não ser aquele período em que o governo determinou que tudo fosse fechado. Aí a gente não poderia ir contra a lei. A única atividade que nós não voltamos ainda é a cirurgia espiritual do Dr. Klaus, que infelizmente ou felizmente, né, acaba trazendo um número muito grande de pessoas, uma aglomeração muito grande, então aí a gente não pode fazer. Mas, já entrando no tema, e por isso que eu disse que eu acho que o tema é importante, não é apenas em vigília que nós podemos trabalhar. Não é apenas enquanto nós estamos no corpo que nós podemos trabalhar. A gente vem aprendendo com o Espiritismo desde há muito tempo que durante o sono do corpo, o espírito, nós que somos o espírito, saímos, né? Deixamos o veículo físico temporariamente. E é justamente nesse período do sono do corpo físico é que nós podemos estar trabalhando na dimensão astral. Bem, na preparação do tema, quando me solicitaram esse tema, projeção astral, o trabalho fora do corpo, eu fiquei analisando o que é que eu poderia falar. Eu fui buscar informações, fui na própria doutrina espírita, porque quando nós vamos em Kardec, Kardec fala do tema. É evidentemente que hoje a definição, projeção astral, desdobramento, é tudo a mesma coisa. Allan Kardec tratou do tema usando a palavra sonambulismo. Durante o período da codificação, Allan Kardec falou do sonambulismo. Mais tarde, essa palavra, essa definição, ela ficou meio que de lado e as pessoas, os estudiosos, têm preferido o tema ou desdobramento ou projeção astral. E quando nós fomos buscar informações sobre o tema, realmente tem muita coisa, muitos pontos a serem discutidos, muitas observações a serem feitas. Então, nós decidimos fazer o seguinte: nós pegamos, como nós temos aí uma palestra de 40, 45 minutos, e evidentemente é um tempo restrito, se você vai tratar de um assunto tão profundo,
tão importante nos dias atuais, eu separei em itens, eu separei aí, digamos assim, os principais itens relacionados a este tema, e dentro desses itens a gente vai explicando algumas coisas, alguns pontos. Eu diria assim, a gente vai fazer uma síntese desse processo chamado de projeção astral, o trabalho fora do corpo, ok? Eu acredito que se a gente fazendo assim, de uma forma bem didática, eu consiga passar para vocês informações preciosas que todos nós podemos utilizar como ferramenta para contribuirmos com Jesus na construção de um mundo melhor. E eu acho que essa palavra ferramenta, ela é muito adequada à nossa reflexão. Todos nós, de acordo com a nossa evolução, com as nossas conquistas espirituais, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o nosso autoconhecimento, nós temos as ferramentas para o trabalho. Por exemplo, eu sou médium de psicografia, trabalho com a produção de livros, sou orador, gosto muito de falar, sou médium de cura, trabalho em parceria com o Dr. Klaus, e quando alguém me diz assim, nossa, Aguinaldo, que missão bonita a sua, eu logo digo, olha, não tem nada de missão, não tem nada de missão, salvo algumas exceções de espíritos realmente evoluídos que vêm à Terra em missão, como um Eurípides Barçanufo, um Ivone do Amaral Pereira, um Chico Xavier, e mais aí uma meia dúzia, fora esses, todos nós temos estas tarefas, temos estas ferramentas, porque somos, sobretudo, espíritos devedores que estamos tendo a oportunidade, através destas ferramentas, e uma destas ferramentas é a mediunidade, estamos tendo a oportunidade de contribuir para ajudar as pessoas, de contribuir para ajudar a melhoria do mundo, mas também estamos tendo a oportunidade de resgatar os nossos próprios débitos, as nossas dificuldades que trazemos de existências pregressas, os nossos erros, assim por diante. Eu gosto muito de uma expressão, de uma historinha, não é uma expressão, é uma história, que resume bem quem somos. Imagine uma escola que pegou fogo, e essa escola tem lá 100 crianças. E aí aparece um sujeito, e ele entra na escola pegando fogo, e ele consegue salvar mais da metade das crianças. Ele entra no fogo, tira uma criança, entra outra, tira uma criança. Acabam morrendo algumas crianças, mas ele consegue salvar a maioria. Ele vai ser aclamado, vão aplaudi-lo, vão elogiá-lo. Ele foi um herói, mas de repente alguém diz assim, não, gente, ele não é um herói. Na verdade, ele é incendiário. Foi ele que colocou fogo na escola. O que aconteceu é que ele se arrependeu, e se arrependendo, correu lá para tentar salvar as crianças. Ele já não vai ser visto como um herói, mas assim como um vilão. Em verdade, nós que somos médiuns, doutrinadores, oradores, que temos alguma função de trabalho espiritual, somos, entre aspas, incendiários arrependidos. Em verdade, nós não somos esses heróis, nós não somos esses missionários. Então, que a gente seja grato a Deus por ter a oportunidade de servir, por ter a oportunidade de fazer o bem e, ao mesmo tempo, resgatar os nossos débitos do passado. Bom, falando de projeção astral, primeiro ponto que eu separei aqui para a gente refletir. Neste período da Covid, do isolamento social, das casas espíritas fechadas, os benfeitores têm solicitado aos encarnados mais ajuda para que eles possam cuidar de todos. Porque observem, está havendo muitas desencarnações. Sempre aconteceram. As pessoas continuam morrendo de outras doenças, de acidente e tudo mais, mas com o processo da Covid,
é óbvio, houve um aumento nas desencarnações. Muito mais gente está desencarnando. Tanto é que os benfeitores, eles construíram também, né, os chamados hospitais de campanha, né, no mundo espiritual, nas dimensões espirituais próximas do orbe terrestre. Uma das medidas dos benfeitores espirituais foi justamente construir esses hospitais de campanha para receber esse grande número de pessoas que estão desencarnando, agora menos, graças a Deus, por conta da Covid. E vejam como essa doença ela mata muito rapidamente. Grande parte dessas pessoas estão desencarnando não preparadas para o fenômeno, não preparadas para o processo. E isso requer da espiritualidade um trabalho imenso, um trabalho gigantesco de orientação, trabalho psicológico, de diálogo, de conversa, de resgate. E é justamente aí que nós podemos auxiliar fora do corpo. Quando temos condições para isto, através da projeção astral ou do desdobramento, quando nós deixamos o nosso veículo físico, podemos estar atuando aqui e acolá, auxiliando. Nós vivemos uma experiência muito interessante, permitam-me contar. Há mais ou menos 6 meses, nós tivemos a desencarnação, por conta da Covid, de um trabalhador da nossa casa, um trabalhador muito antigo, já estava conosco há mais de 10 anos, e ele acabou desencarnando, jovem ainda, por conta da Covid. E na ocasião, nós temos uma amizade, nós temos um carinho muito grande pelo querido amigo Lindomar Coutinho, que vocês conhecem tão bem. E nós informamos a Lindomar da desencarnação do amigo. E ele me disse assim: olha, Aguinaldo, eu vou auxiliar no desligamento do espírito dele esta noite. Se prepare que nós vamos auxiliar no processo de desligamento do corpo. E assim, olha que coisa fantástica, como nós temos recursos maravilhosos para o auxílio. E aí, naquela mesma noite, ele desencarnou, eram umas 9 horas da noite, né? Naquela mesma noite, na madrugada, Lindomar veio em desdobramento, passou em minha casa, eu fui com ele, obviamente, também em desdobramento, fomos lá na UTI do hospital, onde ele estava hospitalizado antes de desencarnar, juntamente com os benfeitores, com o Dr. Klaus, e lá naquele ambiente foi dado, o espírito ainda estava lá, embora o corpo já tivesse sido removido, e naquele momento foi dada a notícia a ele da sua desencarnação. Houve uma comoção muito grande, é óbvio, né? Uma emoção muito grande, e ele, a partir dali, foi então conduzido ao hospital da dimensão espiritual. Então, é um exemplo de que nós podemos auxiliar, e podemos auxiliar muito. Então, esse é o primeiro ponto. Vivemos um período em que os centros espíritas, os terreiros, os grupos de apometria são necessários. Precisamos, aliás, nós precisaríamos ter feito isso já antes, criar mecanismos para mantê-los abertos, apesar do isolamento social, pela necessidade das pessoas. Entretanto, não é somente através do centro que nós podemos ajudar, e eu acabei de dar um exemplo nesse sentido. Segundo ponto, esse segundo ponto é muito importante. A lembrança do que você fez durante o seu desdobramento é um mero detalhe, porque às vezes a pessoa diz assim: mas dizem que a gente pode trabalhar no plano espiritual durante o sono do corpo físico. Mas eu não devo trabalhar não, porque eu nem sonho, eu nem lembro de nada, eu durmo, quando eu acordo não lembro de nada, então eu não devo ajudar. Veja, isso tem a ver com a nossa constituição física. Às vezes não temos aquela predisposição da lembrança.
Isto não quer dizer que você não ajudou. Nesse evento, nesse episódio, que eu narrei aqui, nessa experiência com o Lindomar Coutinho, eu também não me lembro. Embora eu saiba, por informações do Dr. Klaus, que quase sempre à noite nós estamos trabalhando, eu não tenho a lembrança. No outro dia, nesse resgate que foi feito, desse trabalhador da casa, no outro dia, eu mandei um zap para o amigo Lindomar, perguntando a ele, deu certo? Ele disse, deu. E eu disse assim, então você poderia me contar o que aconteceu? Porque eu não lembro de nada. E eu realmente não lembrava. Então, lembrar é apenas um detalhe. O que a gente pode dizer? Algumas pessoas recomendam o seguinte, alguns médicos mais experientes recomendam o seguinte, que se você acordar devagar, você pode lembrar de alguns acontecimentos quando você acorda. Porque o que geralmente a gente faz? A gente acorda, desperta, já levanta, já vai lavar o rosto. Nossa, parece que eu sonhei com alguma coisa e aí já passou. Então, assim, os médicos mais experimentados, é uma sugestão, pode dar certo. Acordei, fica um pouquinho mais na cama, não volta a dormir. Fecha os olhos e tento lembrar, puxo pela memória algum fragmento, algo que possa ter acontecido enquanto eu estava em desdobramento. Pronto, é isso. Se a gente às vezes fizer isso, a gente pode conseguir lembrar. E aí tem uma outra questão muito interessante sobre o desdobramento. Porque às vezes a pessoa, e aqui agora eu vou brincar um pouco, a pessoa acorda assim cansada. Nossa, eu acordei cansado, estava até suado. Eu acho que eu trabalhei bastante durante o sono do corpo no plano espiritual. E é nada, ele estava fugindo do obsessor. E aí ele voltou rápido para o corpo para escapar do obsessor. E às vezes também a gente acorda não muito bem e a gente diz assim, nossa, eu devo ter saído do corpo essa noite e devo ter sido obsediado, devo ter ido para o umbral, porque eu acordei mal. E nem sempre isso é verdade. Vou dar um outro exemplo. Nós estávamos num evento aqui em Votuporanga, a gente faz um evento uma vez por ano, agora nós estamos fazendo online, justamente por causa da pandemia, e conversando com um amigo, ele disse assim para mim, olha, ele também é médium de desdobramento, no sentido de ele ter a lembrança depois, ele disse, olha, esta noite nós vamos ajudar numa situação, então se prepare, quando você chegar em casa, você vá dormir logo, não fique assistindo bobagem na televisão, para que na madrugada a gente possa trabalhar, você vai auxiliar no resgate. Eu disse, poxa, que legal, que bacana, né? Bom, fui dormir, me preparei como eu deveria. No outro dia eu acordei mal, com uma dor de cabeça, minha cabeça estava explodindo, eu estava meio zonzo, fiquei me sentindo culpado, pensei assim comigo mesmo, puxa vida, eu acho que não deu nada certo, eu não devo ter colaborado com nada, porque acordei tão mal, acordei com essa dor de cabeça, eu acho que eu não contribuí. Tomara que o meu amigo não me pergunte nada. Ah, mas ele perguntou. Assim que eu encontrei com ele, ele disse assim para mim, e aí, como é que você acordou? Eu disse, nossa, vou ter que contar a verdade. Disse, olha, eu não devo ter colaborado com nada durante a noite, porque eu acordei tão mal, acordei com dor de cabeça, não devo ter colaborado. Aí ele disse assim para mim, não foi nada disso. É que o local onde nós fomos fazer o resgate era uma região muito densa do astral inferior. E por ser uma região muito densa, de certa forma, todos nós ficamos um pouco impregnados da energia daquele local. E quando você voltou para o corpo e acordou, você trouxe um pouco ainda daquela energia ruim, negativa, que ainda não havia se diluído totalmente do seu perispírito. Mas já, no decorrer das próximas horas, vai ficar tudo bem. Então, vejam, eu imaginava que não tinha colaborado, e aí eu tinha colaborado. Bom, aí vocês podem estar perguntando assim, tá, Aguinaldo, mas quem é que pode
dentro da projeção astral, do desdobramento, está trabalhando no mundo espiritual? O que a gente tem que fazer para poder ir? Bom, aí é o terceiro item. Como ajudar? O que eu preciso ter para estar trabalhando no mundo astral? Bom, primeiro, tem aí alguns requisitos, é óbvio, né? Toda vez que nós vamos trabalhar para Jesus, de uma forma séria, quando nós vamos trabalhar com os espíritos superiores, eles têm uma disciplina muito rígida, então eu preciso ter uma disciplina. Imagine você ficar até 11 horas, meia-noite, assistindo um filme de terror, ou mexendo no celular, entrando no Facebook, vendo porcaria, ou entrando em sites de pornografia, ou assistindo um filme de tiroteio, morte, sangue, explosão, aí depois você vai dormir. Ora, é claro que aí você, não digo que você não consiga trabalhar no plano astral, mas convenhamos, você criou uma dificuldade. A sua indisciplina gerou uma dificuldade para você sair do corpo mais consciente para poder ajudar. Então, a disciplina, o autoconhecimento, porque aqui tem um ponto muito, muito, muito importante. Esse ponto importante, eu até vou dar a fonte. O médium Robson Pinheiro, agora recentemente, ele lançou um livro com o título Desdobramento Astral, onde ele narra as suas experiências. E ele, no início do livro, ele enfatiza muito a necessidade de, dois pontos, antes de viajarmos para fora, viajarmos para dentro. Então, é muito complicado o indivíduo, o trabalhador, por mais boa vontade que ele tenha, ele querer sair do corpo para trabalhar, para socorrer, para ir no umbral, para trabalhar com os benfeitores, quando ele não busca o próprio autoconhecimento, quando ele não se esforça para ter uma melhoria íntima. Né? Há um contrassenso aí. Então, além da disciplina, autoconhecimento, digamos assim, um certo equilíbrio emocional. Ninguém está dizendo aqui que você tem que ser perfeito, ninguém está dizendo aqui que você não tem que ter problema, mas assim, que você seja aquela pessoa que não se desespera, que você não seja aquela pessoa sempre desequilibrada, sempre explosiva. Espera-se de um trabalhador do Cristo que ele esteja se esforçando para equilibrar as suas emoções. Então, recapitulando, disciplina, autoconhecimento, um equilíbrio das emoções, a oração como um recurso de todos os momentos. Olha, eu vou orar mais, eu vou me preparar com a oração, eu vou procurar ter um dia mais tranquilo. Isso não quer dizer não ter problemas, porque problemas todos nós temos. Isso quer dizer habilidade para lidar com os problemas. E estudo. Eu também preciso ter um conhecimento, estudar, ler. Nesse período em que nós estamos tendo muitas palestras online, assistir às palestras, adquirir conhecimento, não apenas ler, é estudar. Olha, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo? Porque, veja bem, se eu não tenho um bom conhecimento de como é o processo de desdobramento, como é que eu vou fazer? Eu me lembro que quando o Dr. Klaus começou a trabalhar comigo, no processo de cirurgia espiritual, isso há mais ou menos há 14 anos atrás, ele logo me disse assim: seria bom que você estudasse a anatomia do corpo humano, seria bom que você soubesse a posição dos órgãos, o nome de algumas doenças. E eu disse: para quê? Por quê? Ele disse: porque você é médium consciente. E às vezes eu quero fazer um procedimento e você, na dúvida, mas onde é que fica o fígado? Onde é que fica o pâncreas? Na dúvida que você tem, você me atrapalha, já que você é médium consciente. Então, vai estudar um pouco da anatomia do corpo humano, como é que funciona. E aí eu fui buscar um pouco mais de conhecimento nesse sentido. Para quê? Para facilitar a vida dos espíritos. Porque a gente também acha que os espíritos fazem tudo. Não é verdade. Nós precisamos contribuir
para ajudar os espíritos. Então, quanto mais conhecimento eu tenho sobre magnetismo, sobre como sair do corpo, como me portar no plano astral, mais fácil para os benfeitores e mais eu posso colaborar nesse trabalho junto aos espíritos. Um item importante, Aguinaldo, mas assim, no dia a dia, a gente trabalha, a gente tem problema familiar, crise econômica, tal. Como é que a gente faz no dia a dia para que a gente possa estar bem, para estar trabalhando no mundo espiritual? Olha, a gente pode fazer os exercícios diários, como relaxamento, aquele exercício respiratório. É incrível. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Eu acho que se você perder 10 minutos por dia para fazer esses exercícios, não vai tomar seu tempo tanto assim. Então, por exemplo, você pega lá, relaxamento. Então, você diz assim para você, umas 2 ou 3 vezes por dia, eu vou deitar, sei lá, vou deitar no chão, vou deitar no sofá da minha casa, vou deitar lá no ambiente de trabalho, vou respirar. Esse processo de respiração, que o Dr. Hans, por exemplo, nos ensina, lá no livro Saúde em Plenitude, que é a respiração em 3 momentos. Eu inspiro, seguro um pouquinho e expiro. Só essa respiração vai oxigenar a medula, a corrente sanguínea, vai desacelerar o sistema nervoso, vai acalmar o nosso coração, as batidas cardíacas vão acalmar. Eu faço essa respiração junto com relaxamento, eu me desligo um pouco dos problemas, né? Aí eu já aproveito para fazer uma prece, eu aproveito para orar. Então, assim, é uma forma de eu conseguir ir sintonizando com a espiritualidade. É claro que aqui, como no item anterior, envolve tudo. Uma questão de eu pautar a minha vida de uma forma em que o evangelho seja a minha diretriz. Então, no decorrer do dia, eu leio uma página do evangelho, eu faço uma oração, eu faço a respiração, eu faço um relaxamento, eu vigio os meus pensamentos, porque a gente também tem que lembrar que a gente pode sair do corpo e ser tomado de assalto pelos obsessores. Há muitas pessoas que saem do corpo durante o sono, do corpo físico, e não conseguem passar do teto da casa. E aí nós teríamos um pseudo desdobramento, né? A pessoa sequer passou do telhado da casa. Aguinaldo, mas por que acontece isso? Porque a pessoa está tão presa às coisas materiais, ela está tão preocupada com dinheiro, ela está tão preocupada com as coisas do mundo, ela está, às vezes, chateada com alguém, ela está nervosa, brigou com o marido, brigou com a esposa, está preocupada com o sexo. A cabeça dela está tão cheia daquelas coisas que o espírito, então, não consegue se desvencilhar dessas situações e ir para o além, para poder trabalhar com os benfeitores espirituais. E, obviamente, que também há espíritos que, pelas inclinações negativas, por não superarem os seus vícios, por exemplo, a questão do sexo desregrado, há espíritos que saem do corpo e são atraídos naturalmente para os bordéis que se localizam no astral inferior. E ali permanecem durante toda a noite, numa situação extremamente delicada, onde, inclusive, podem se contaminar energeticamente e depois, ao voltar ao corpo, podem desenvolver doenças. Ranieri, que é um espírito que já desencarnou, vale a pena lermos os livros do Ranieri, né? Ele fala do sexo além da morte, ele tem outros livros excepcionais, ele fala da vida no fundo do mar. Ranieri conta, porque ele também era médium de desdobramento, quando ele voltava no corpo ele lembrava, ele narra que nas suas viagens astrais, quando ele estava às vezes numa dessas localidades do sexo descontrolado,
ele estava lá trabalhando e ele encontrava amigos seus em desdobramento, amigos do convívio, que estavam lá no bordel, no astral inferior. E ele conta ainda que os amigos olhavam para ele e tentavam tampar o rosto, para não serem reconhecidos em desdobramento. Então, a gente precisa avaliar quais são as nossas sinceras intenções. Eu quero sair do corpo, mas eu quero sair do corpo realmente para trabalhar, eu realmente quero sair do corpo para ajudar as pessoas, para fazer o bem, para poder contribuir com Jesus. O que vale para esse processo de trabalho no mundo espiritual também vale para os processos de trabalho aqui na Terra, enquanto estamos encarnados. Vale lembrar ainda que quando a gente vai estudar apometria, né, existem grupos de apometria, a gente pode, nas reuniões mediúnicas, também trabalhar os desdobramentos, né? A gente pode trabalhar as chamadas ampliações de consciência. O indivíduo pode, consciente, sem que esteja dormindo, desdobrar numa sessão mediúnica, trabalhando como médium. Por quê que ele pode desdobrar? Porque ele pode desdobrar outros corpos. Nós sabemos que o espírito tem vários corpos. Aguinaldo, e por que ele faria isso? Ora, para auxiliar, para ajudar, para resgatar, por exemplo, um espírito que está preso numa região inferior, para resgatar um corpo espiritual de alguém que foi sequestrado. Esses processos, eles acontecem. Então, a gente precisa ir desenvolvendo, por isso que um dos requisitos é o estudo, o conhecimento e o autoconhecimento. Por exemplo, nós temos aos domingos as nossas lives de tratamento espiritual à distância, que o Dr. Klaus realiza todo domingo às 19h30 pelo nosso canal. E muitos dos tratamentos, e aí a gente tem aí um número de 500, 600 visualizações ao vivo, as pessoas vão acompanhando. E durante o período em que as pessoas estão acompanhando a live, nós temos um grupo de médiuns encarnados, de trabalhadores, que estão no centro, fazendo o trabalho de desobsessão para essas pessoas, enquanto que nós temos a equipe espiritual, coordenada pelo Dr. Klaus, que está nos atendimentos, que está atendendo aqui, atendendo ali, e há muitos casos em que o Dr. Klaus diz assim, olha, precisamos continuar o tratamento durante a noite. E aí, na madrugada, muitas pessoas que foram atendidas pela equipe espiritual, que precisam de um processo desobsessivo mais severo, mais profundo, que precisam de uma metodologia de tratamento mais complexo, mais grave, durante o sono do corpo, não só eu como médium, na minha função de também doar ectoplasma, como também os médiuns que se encontram em condições para isto, se desdobram e vão no auxílio, né? Então, a gente tem na dimensão espiritual, durante o sono do corpo físico, várias possibilidades. E possibilidade de estudar, possibilidade de ser levado para um hospital e ser tratado. Tudo isso pode acontecer conosco. Mas a gente precisa adquirir uma condição em que, além de ser tratado, além de ir para as escolas aprender, que a gente também possa ter esta condição de servir, de auxiliar, de trabalhar, de ajudar naquilo que é necessário, nesses processos de desdobramento, conhecidos na época de Kardec como sonambulismo, que não tem a ver com aquele sonambulismo da pessoa andar dormindo, lá é outra coisa, mas sonambulismo nesse sentido, essa saída do corpo para as atividades espirituais. É óbvio que a gente precisa também desenvolver
digamos assim, uma certa humildade, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Tem pessoas que estão chegando agora e querem sentar na janela do ônibus. Não é assim. Nós precisamos de um preparo, de irmos treinando, de irmos realizando, de irmos amadurecendo, para adquirirmos esta condição. A espiritualidade, os espíritos amigos, via de regra, não fazem nada de improviso. Nós que somos trabalhadores, nós que somos médiuns, nós que estamos servindo na causa de Jesus, de tempos em tempos, nós somos avaliados pela espiritualidade. A espiritualidade, ela vai nos avaliando no sentido assim, de terem condições de perceber como é que nós estamos indo. Porque todos nós, olha, nós somos espíritos em evolução. Então, todos nós temos possibilidades de cair, de oscilar na nossa fé, de, em determinado período, não ter condições de trabalhar. Já aconteceu comigo. Às vezes, quando eu perguntei uma vez para o Dr. Klaus assim, Dr. Klaus, eu tenho ido toda noite auxiliar os trabalhos em desdobramento, e ele disse assim para mim, olha, toda noite é muito otimismo da sua parte. Você vai de vez em quando é possível. E eu disse assim, por que quando é possível? E ele me respondeu, porque muitas vezes você não consegue se desvencilhar das suas preocupações do dia a dia para poder auxiliar. Por exemplo, o egoísmo atrapalha, porque quando a gente fala em auxiliar, em ajudar, é ajudar todos, é ajudar de uma forma geral. Mas há pessoas que são tão egoístas, que tanto aqui em vigília, como em desdobramento do corpo, no plano astral, visam o quê? Atender apenas os seus entes queridos. Visam apenas fazer o bem a quem é filho, a quem é mãe, a quem é pai. Não conseguem sair daquele mundo. Está errado? Não digo que está errado, né? São as pessoas que nós amamos. Só que se você não tem um desprendimento maior, a depender do trabalho que é feito, você não vai ter condição de trabalhar. Isso é uma coisa também importante. Existem alguns lugares do astral que são barrados para médiuns em desdobramento. Os médiuns em desdobramento não podem entrar. Há outros lugares que até são acessíveis, mas muitos médiuns, por falta de experiência, por falta de estrutura, não conseguem adentrar. São determinados lugares... vamos imaginar o seguinte, quer ver um exemplo? Simples. Vamos imaginar uma situação. Essa madrugada, a equipe espiritual do seu centro vai fazer um resgate num local qualquer do astral inferior, um resgate de espíritos atormentados no campo da sexualidade. Seres que colocaram o sexo em primeiro lugar, se desequilibraram, estão lá perdidos nas orgias, estão lá servindo de escravos sexuais. Então você pode imaginar a situação. E você quer ir muito ajudar, né? O benfeitor informou lá na reunião mediúnica, olha, hoje nós vamos ter um trabalho e quem puder ajudar, a gente conta com vocês. E você diz assim, nossa, eu vou, cara, eu quero ajudar. Mas imagine que você seja aquela pessoa que ainda não consegue ser fiel. Você é aquela pessoa que ainda atrai, falando no campo afetivo. Você é aquela pessoa que ainda o sexo é uma coisa que você ainda não conseguiu educar mentalmente. Você ainda é uma pessoa viciada em pornografia. Imagina essa situação. Aí você tem toda uma boa vontade. Mas a hora que você chegar naquele local, os espíritos vão estar nus. Você vai ver muitas cenas de sexo. Estão desequilibrados. O socorro é para isso, para esses espíritos que estão nessa perturbação. Provavelmente você se desequilibraria, ficaria desequilibrado emocionalmente, aquela situação de sexo explícito, porque são espíritos perturbados,
cenas de nudez, te incomodaria, te perturbaria e você muito provavelmente acabaria criando um problema para os benfeitores espirituais. Aí, em vez de você ajudar, você mais atrapalharia do que ajudaria. Vocês entenderam? E aí, assim, eu aproveito aqui para dizer o seguinte: tem muita gente que viaja na maionese. Tem gente que, mas essa noite eu me encontrei com o Dr. Bezerra, porque eu conversei com o ET, porque, cuidado. Embora tudo isso seja possível, cuidado. Avalie melhor aí a sua condição espiritual, a sua condição emocional, o esforço que você tem feito para domar as suas más inclinações, né? Para superar as suas inclinações negativas. Porque às vezes a gente queria até a gente quer, mas a gente não tem condição para isso. Bom, pessoal, para encerrar, eu peço licença a vocês para fazer uma divulgação desse livro aqui, ó. Para quem gosta de estudar, é um livro fantástico. A gente lançou esse livro há algum tempo atrás, ele é do Espírito Aulus, tá? E nós não tratamos desse assunto especificamente no livro. Embora tenha situações de desdobramento no livro, não é um livro que fale disso. Os Pacificadores em Nome da Paz. O livro fala sobre as personalidades e subpersonalidades, sobre a transição planetária, sobre o degredo, sobre, ó que legal, a importância do trabalho dos médiuns. O livro fala sobre as ações dos guardiões em favor da humanidade e do cenário político atual do Brasil e do planeta. Quem quiser, aciona lá, pode comprar pela loja virtual, www.editora Sintonia Loja, ou adquirir nas distribuidoras, tá? É daí de resumir, sintetizar. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.